Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre drawdown, sobre estar perdendo. Sim, eu vou falar o que muitos desenvolvedores aí acabam não querendo falar, querendo esconder. Sim, nós estamos perdendo. E agora, Francesco? Meu Deus do céu. Teus robôs não funcionam, estou perdendo. Será que é isso mesmo? Fica no vídeo aqui que a gente vai conferir um pouquinho mais sobre isso. Galera, é o seguinte, eu sempre gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Eu não gosto de ter que fazer, mas é a parte onde eu consigo talvez mudar mais mentalidades e transformar traders que vão ser perdedores em traders que vão ser vencedores. Porque nestes momentos são os momentos que separam de fato aqueles que vão perder e aqueles que vão ganhar. O trade, ele funciona como um investimento. É preciso de tempo. E a gente veio de um período muito bom, né? Fizemos lucros, topo histórico no resultado acumulado. E aí veio o mês de outubro, que ainda nem acabou, hoje é dia 21 de outubro. E por incrível que pareça, talvez um gain seja o suficiente para nos colocar no positivo de novo. Mas estamos passando por um drawdown, tá? De fato. E aí o que acontece? Fica muito aquele medo, aquele receio. E por conta disso, eu queria trazer para vocês alguns dados aqui e a história, tá? E aqui eu vou trazer, não ligado diretamente ao trading, mas que tem exatamente o mesmo comportamento, porque é o comportamento do ser humano. E aí não importa se ele investe em fundo, em renda fixa, em ações, day trade, não importa. Ele sempre tem o mesmo comportamento, que é o comportamento errado, o comportamento de quem perde dinheiro. A história nos mostra isso e eu vou mostrar para vocês isso também. Bom, antes de eu mostrar alguma coisa para vocês aqui, eu quero entrar um pouquinho mais no assunto, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui é sobre o fundo Fidelity Magellan, sei lá, tá? Que é o fundo que era sob gestão do Peter Lynch, né, um dos maiores investidores da história. Hoje está aposentado, mas foi aí o fundo dele talvez seja o fundo com melhor resultado num longo período. Ele fez de 1977 a 1990 uma rentabilidade de 29% em média ao ano em dólar, o que é absurdo, tá? É uma rentabilidade extremamente alta, é absurdamente alta. Eu conheci a história do Peter Lynch através deste livro, né? O Jeito Peter Lynch de Investir. Excelente livro, muito bom. Diferente da maioria dos traders, e ele faz, talvez eu tenha aprendido isso com ele, ele ensina muito mais mostrando as derrotas, né? Mostrando os erros dele, do que de fato contando as grandes vitórias. E óbvio, um cara que tem uma rentabilidade de 29% ao ano tem muita vitória para contar. Esse livro aqui tem o quê? Umas 300 páginas? Nem isso. 270, 280, 300 páginas, 295. 300 páginas, ele poderia ser cada página uma vitória, né? Mas ele fala muito mais das derrotas e como ele aprendeu com elas, tá? E este vídeo trata um pouco sobre isso, mas eu quero muito mais mostrar alguns dados para vocês aqui, tá? Quero mostrar comportamento. Ensinar para vocês sobre comportamento. É muito fácil a gente olhar para trás hoje e dizer, pô, eu queria ter investido no fundo do Peter Lynch. Porque, nossa, 29% ao ano em média é absurdo. É um resultado fantástico, eu queria ter investido. Mas será que se tu tivesse investido, tu teria suportado todo esse período? Será que teria ficado até 1990 junto com ele no fundo? Ou terias desistido? Será que depois dos 3 primeiros anos, talvez que foram anos fantásticos, e aí tu, nossa, esse fundo é muito bom, vou investir. Será que se ele perdesse ele 5, 10%, tu manteria? E aí é que é a chave. Aqui que é o segredo do sucesso. Por quê? Porque muitos investidores desistem nesse meio caminho. Desistem, trocam de fundo, vão para o próximo, né? Vão lá para a corretora, olha aquele acumulado dos últimos 12 meses, procuram um melhor e acabam trocando de fundo. E isso foi o que aconteceu com os investidores do Peter Lynch. Apesar do resultado dele ter sido de 29% em média ao ano, existem dados aí, são dados difusos na internet que eu não tenho como precisar, tá? Não encontrei nada que me dê garantia e confiança suficiente para mim precisar para vocês aqui se de fato é desse jeito. Mas muitos sites, muitos artigos
tratam como que o investidor médio, ou seja, a maior parte dos investidores, ao invés de ganhar dinheiro, perdeu dinheiro dentro desse fundo. Pô, Francisco, para aí, como é que os caras perderam dinheiro? Fazendo o mesmo comportamento natural de todo investidor que perde dinheiro, comprando topo e vendendo fundo. Um fundo de investimento, um portfólio de robôs funcionam do mesmo jeito. Eles têm períodos de ganho, períodos de drawdown, ou seja, períodos de perder, períodos onde eles vão ter um rebaixamento de saldo. Qual é o momento adequado para entrar? No rebaixamento de saldo, no momento do drawdown. Este é o melhor momento. Seja para entrar, seja para aumentar, fazer o reinvestimento. Estes são os melhores momentos. Só que o investidor ele faz o contrário. Ele vai lá, busca o melhor dos últimos 12 meses, entra neste, compra este, e tudo bem, tudo certo. Só que ele tem que entender e ter a noção de que vai haver um drawdown, vai haver um rebaixamento de saldo. Provavelmente ele não vai replicar o mesmo resultado nos últimos 12 meses. Eu te faço um desafio. Procura os melhores fundos de 2023, procura os melhores fundos de 2022, procura os melhores fundos de 2021, procura os melhores fundos de 2020. Tu vai ver que todos eles são diferentes. Em todos os anos, os melhores fundos foram diferentes, porque os resultados não se repetem. Muda o mercado, muda os resultados. Não quer dizer que vai deixar de ser consistente, vai deixar de ser vencedor aquela estratégia. Não, ela só não pode não ser mais tão boa naquele ano. Talvez num outro ano ela vai replicar e vai ser ainda melhor. Não tem como saber. Mas um resultado bom no passado não garante um resultado bom no futuro, e até pelo contrário, garante que estamos perto de um rebaixamento de saldo. E aqui eu quero mostrar para vocês o gráfico do fundo. Eu procurei o gráfico de 1977 a 1990, tá? Só que ele não tem dados de 77 a 80. Então ele começa aqui em 1980. E a gente pode observar que este fundo aqui, que foi o melhor da época, e até hoje é um dos melhores da história, em se tratando de retorno, houve momentos difíceis. Olhem só essa queda. Olhem essa queda, o período que levou essa queda, o tempo que leva essa queda. E aí, imagina o investidor que entrou aqui, nesse topo, depois dessa pernada longa aqui, né? Falou, nossa, esse fundo aqui é muito bom, vou comprar. Entrou aqui, e aí o fundo parou, comprou aqui mesmo, que seja. Pegou um pouquinho de retorno e o fundo começa a andar para trás. E ele anda para trás aqui, ó, ele faz um topo em 1983 e ele vai romper este topo somente em... aqui, só em 1985. Então, de junho de 83 até outubro de 85, ou seja, 2 anos e 4 meses, ele não consegue romper um topo histórico. Ou seja, o investidor que entra aqui nesse topo, ele passou quase 2 anos e meio perdendo dinheiro. Só que depois o fundo dispara, e aí tem uma nova queda grande. E depois dá-lhe mais uma disparada. E qual é o comportamento natural dos investidores e dos traders também, tá? Os traders têm o mesmo comportamento, por quê? Porque não é questão de ser trader ou investidor, é questão do ser humano, a psicologia do ser humano. Diversos estudos psicológicos da psicologia financeira mostram isso, tá? Nosso cérebro ele quer nos proteger, então ele acaba nos pregando algumas peças. Então olha só, os investidores que entraram nestes pontos aqui e não suportaram as quedas, será que eles sabiam que eles estavam preparados para estes movimentos de queda ou eles imaginaram que isso não ia acontecer? Né? Será que imaginaram que isso não aconteceria nunca? Gente, então, o que eu quero passar para vocês aqui? Assim como um fundo de investimento, os robôs também têm seus momentos difíceis, tá? Vai ter mês ruim, talvez até um trimestre ruim, embora seja menos provável, mas pode acontecer, tá? A gente precisa superar. Então, quando a gente entra para operar com o robô, e aqui eu tô falando do meu portfólio, tá? A gente tá vivendo um drawdown, e é de fato um drawdown que parece alguma coisa, mas é o que eu tô falando, um gain talvez já nos coloque no positivo. É até difícil chamar isso de drawdown, mas de fato é assim que boas partes das minhas estratégias funcionam. Elas têm gains que são muito maiores que os loss, então faz com que apenas um gain às vezes acabe nos colocando no positivo, mesmo que a gente esteja no momento mais difícil. Mas são 40 meses de resultado em conta real, são mais de 4 anos aí operando as mesmas estratégias,
e vendo isso acontecer, vendo o que eu mostrei nesse gráfico acontecendo na prática. Períodos de dificuldade, pancada para cima. Períodos de dificuldade, pancada para cima. Eu aprendi da pior forma, né? Eu aprendi saindo nos momentos de dificuldade e perdendo as pancadas para cima em outras estratégias. E hoje eu aplico isso, né? Eu mantenho ali dentro do meu planejamento. Então eu estabeleço um plano e mantenho isso dentro do planejamento. E a vantagem dos meus robôs é que este planejamento tu nem precisa executar, porque já existe o meu planejamento. Então, se eu entender que é hora de parar de fato, eu vou parar o robô. Porque a metodologia aplicada aos meus assinantes é exatamente a mesma metodologia aplicada a mim. Eu só replico para vocês, que são assinantes. Então, vocês obtêm exatamente aquilo que eu estou fazendo na minha conta. Então, todo o estudo, toda a dedicação que eu tenho está sendo aplicada também na tua conta. Então, o que eu quero trazer aqui? Cara, não dê tanta importância para os momentos de drawdown. Muito pelo contrário. Aproveite estes momentos para fazer aumento de margem, aumento de capital, fazer reinvestimento, ou então segura, não quero mais reinvestir, já aloquei tudo que eu tinha para alocar, agora é só deixar. Então deixa o tempo fazer o seu trabalho. O day trade, apesar das operações serem de curto prazo, ou seja, né, operações ali que duram às vezes segundos, ou minutos, ou horas, mas o foco do resultado ele não é para o curto prazo. A gente não pode ficar preocupado, nossa, será que hoje vai fechar com alguém ou hoje vai fechar com nós? Não importa. Não importa se hoje vai fechar com alguém ou vai fechar com nós. Isso é insignificante. Ah, mas será que essa semana vai ser gain? Será que nós vamos recuperar o loss da semana passada? Não importa. Segue o plano. Ou tu vai fazer que nem os investidores do Fundo Magellan, que ao invés de ter 29% de rentabilidade ao ano, perderam dinheiro. Existem algumas fontes que dizem que a rentabilidade média de todos os investidores foi de 19%, que é quase a metade ali do que o fundo ofereceu. Que já seria o que eu acho até que está bem para cima essa rentabilidade, tá? Mas como eu disse, não achei fontes confiáveis, 100% confiáveis. Alguém posta uma coisa e todo mundo fica copiando aquilo, né? E aí tu acha que é uma verdade, mas não é. Alguém que postou lá uma inverdade ou um dado faltando alguma coisa, um achômetro, e aí todo mundo replica aquilo como verdadeiro. Então eu não vou atestar nada aqui. Só que vamos imaginar que isso seja verdade. A gente vê isso no mercado nacional aqui, né? Pode entrar no site Mais Retorno ali, tu vai ver isso. Então, tu quer isso ou tu quer de fato colher o máximo que aquelas estratégias podem te dar? Quer colher o máximo? Deixa elas trabalharem, dá tempo ao tempo. Deixa passar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Esse investimento é para isso. Não é para... Embora a gente mexa muito no nosso grupo ali dos assinantes, cerveja de sexta-feira, ele não é esse o objetivo. O objetivo de uma carteira de robôs, de um portfólio de robôs, o meu objetivo como trader, como gestor de robôs, é aumentar o meu patrimônio e o patrimônio dos meus clientes. Não é pagar a pizza, pagar a cerveja, pagar o croissant, não. Cara, isso é bobeira, é perca de tempo pensar assim e vai perder dinheiro quem pensa assim. Eu penso no longo prazo, no médio e longo prazo. Hoje a gente tem, por exemplo, uma rentabilidade de 4% ao mês, que é uma rentabilidade baixa dentro do potencial dessa estratégia. Se a gente pegar a média do ano, está um pouquinho maior. A média dos últimos 20 meses está em 4% ao mês. Se a gente olha para os meus últimos 40 meses, eu fiz 770%. Fazendo o quê? Aumentando o meu volume de contratos nos períodos de drawdown. Isso fez com que a minha rentabilidade disparasse. Justamente porque eu apliquei isso. Eu aproveitei os momentos de queda para investir mais, para aumentar o volume de contratos. E aí, no momento da recuperação, eu estava operando mais pesado, recuperava mais rápido e com maiores lucros. Então, a dica e o grande ensinamento que fica aqui é, cara, foca no longo prazo. Não fica pensando no resultado dia a dia. Pensa no resultado de médio e longo prazo. Confia no processo. Gente, tem dados infinitos para vocês confiarem tanto nas estratégias quanto no meu trabalho. São 40 meses com as mesmas estratégias, com dados de conta real, não é backtest, não é fictício, não é da conta real, já com todos os problemas que uma conta real pode ter. Então, assim, 40 meses de resultado. A maioria dos fundos de investimento hoje que não tem esse período de dados, tá?
A maioria dos grandes fundos que a gente tem, boa parte deles, são poucos fundos de investimento hoje que tem dados de 40 meses. Então, assim, ó, confia no processo, mantenha o planejamento. Não fica tentando, querendo adivinhar qual estratégia vai ser a vencedora do mês. Não tem como saber. Não tem. Então, assim, ó, eu sou muito transparente e muito franco. E não, cara, eu não tô falando isso para manter a tua assinatura. Porque se meu foco fosse assinatura, eu faria o que a maioria faz. Quando o robô vai bem, jogo patrocinado, apareço bastante, faço bastante divulgação nas redes sociais. Quando vai mal, simplesmente eu tiro aquele robô e volto com outro robô que está performando bem. E aí eu dou destaque a esse. Esse é o segredo. Se eu quisesse só volume de assinante, eu faria isso. Troco o robô que está rodando bem agora eu divulgo, e o que está rodando mal eu deixo ele sumido. Quando esse robô que está indo mal começa a ir bem, eu volto com ele, e esse que começou a ir mal, eu tiro de fora e parece que eu tô ganhando sempre. Mas aí quando as pessoas assinam, elas acabam não conseguindo ter resultado, porque elas vêm com uma expectativa de que sempre vão estar ganhando, que não vai ser cumprida. Porque não existe robô, estratégia, que só ganhe, que ganhe toda semana, todo mês, todo dia. Tá? A gente sabe que se vende muito isso em rede social, mas isso não acontece. Tu pode até tentar comprar essa ideia, vai perder teu dinheiro, e aí depois não adianta chorar, beleza? Gurizada, espero que vocês curtam esse vídeo aqui, cara. O meu objetivo é sempre ser o máximo transparente possível, porque eu tenho uma teoria de que uma das grandes coisas que podem fazer tu ser vencedor no mercado é ter a expectativa correta, expectativa adequada com o resultado que tu pode obter, tá? A gente perde muito no trade porque a gente tem uma expectativa muito elevada. Então eu tô sempre aqui trazendo a verdade, a realidade para vocês, ok? Espero que vocês curtam este vídeo aqui, cara. Pô, transparência assim tu não encontra em qualquer lugar. Espero que tu curta o vídeo aqui embaixo. Se quiser saber os resultados dos meus robôs, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Cara, eu posto todo mês aqui o fechamento do resultado. Posto também lá nas minhas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Compartilha este vídeo com teus amigos, com a galera que opera com robô aí, que tu conhece, que eu acho que vai ser muito interessante, seja ele, opere ele com os meus robôs, ou opere ele com outros robôs de outro desenvolvedor, não tem problema. Essa metodologia vai funcionar para qualquer um que opere, principalmente com robôs, até para traders também, beleza? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!